verso 13 diz assim: quem dentre vós é sábio e entendido, mostra pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amargo ciúme, sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Esse animal quer dizer de alma, é algo anímico. Porque onde há ciúme, sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má. Então mesmo as orações, querido, podem ter uma base terrena, anímica, o animal, e diabólica. Existe um livro aí de Otmania aí, chamado O Poder Latente da Alma, e ele mostra claramente que uma alma que não está sujeita ao Espírito regenerado, vivificado, como ela pode ser um canal até das trevas? Está entendendo? Aí, por exemplo, questão de projeção astral, essas coisas do cultismo, na verdade é a alma caída que é usada. E aqui ele fala que orações podem ser feitas. É uma sabedoria que não vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Então, pessoas podem usar as orações para tentar manter pressão sobre a mente, a vontade e as emoções, a alma da outra pessoa, com o intento de realizar os seus próprios objetivos. Quer ver um exemplo? Uma jovem de repente se apaixona por alguém, por um rapaz na igreja, só que esse rapaz está noivo já para casar, e ela começa a fazer ali uma oração de feitiçaria, né? E pedindo para Deus: Senhor, afaste daquela moça, em nome de Jesus, rompe aquele noivado para que eu possa ficar com ele. Gente, sabe quem que vai operar dentro dessa oração? Não é o Espírito de Deus, é um espírito maligno. É uma oração feiticeira, é uma oração de manipulação, é uma oração que a pessoa está querendo que cumpra a vontade propriamente dela. Isso é explorado terrivelmente pelo inimigo. Em uma das reuniões que nós tivemos do nosso ministério, nós fazemos parte do AMAR, é um ministério a nível nacional que reúne mais de 80 pastores e líderes dentro da área de libertação e guerra espiritual. Aí nós terminamos a reunião, depois tivemos o almoço e conversando com algumas pessoas. Aí o irmão falou o seguinte: olha, o nosso pastor antigo, ele foi embora, foi transferido e veio um pastor novo. Mas a líder da intercessão já começou a orar para ele ir embora, porque ele não avivado e de repente parou tudo o que estava acontecendo na igreja. Ela já começou a mobilizar a oração para ele ir embora. Sabe o que é isso? Isso é oração feiticeira. Está entendendo? É um tipo de oração que não pode ser feita. Na hora, corrigimos na hora. Um certo casal estava orando por uma família da igreja. O pastor ouviu aquela oração e ele ficou assim, impactado, achou estranho. Senhor, faz com que os negócios do irmão tal não vá para frente, que ele feche o negócio. Aí o pastor esperou terminar aquela oração e foi procurar por quê? Mas por quê? Olha, depois que eles abriram esse tipo de trabalho, eles deixaram de vir na igreja, eles não têm vindo mais. Vem lá de vez em quando. Agora, olha, o tipo de oração feiticeira, manipuladora. Por que não começou a orar para Deus enviar alguém para ajudar nos negócios, né? Para que eles tivessem então tempo de vir. Está entendendo? Então são aquelas orações que nascem lá na alma, orações em contrário. Ah, Senhor, pesa a mão, a liderança está em pecado, Senhor, mas eles não estão vendo isso. Por favor, Senhor, pesa a mão, que aconteça alguma coisa para ele se acordar. Sabe o que é isso? Espírito de feitiçaria. Isso é espírito de Jezabel agindo dentro da igreja. Outra forma, falsas profecias. Então, aquelas pessoas que profetizam pela sua própria carnalidade, é algo que vem da mente, dos seus próprios desejos, em vez de profetizar pelo Espírito de Deus.
É fruto de uma mente natural, de uma mente carnal, uma mente totalmente almática. A mente nossa, queridos, se ela não está sujeita ao Espírito Santo, ela faz coisas terríveis. Ela tem uma capacidade enorme de imaginar, de demonstrar criatividade, de gerar ideias, de engendrar planos. E de repente, vem essas profecias que podem controlar e manipular, levar uma pessoa a um forte espírito de feitiçaria. Abre a tua Bíblia, Jeremias 23:16. Quantas pessoas estão sendo abusadas espiritualmente através de profecias? Sim. Jeremias 23:16. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deem ouvidos às palavras dos profetas, que vos profetizam a vós, ensinando-vos vaidades. Falam da visão do seu coração e não da boca do Senhor. Ezequiel 13:2-3. Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, e diz a esses videntes, que só profetizam o que vê o seu coração: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas insensatos, que seguem seu próprio espírito e que nada viram. Então a pessoa pode projetar a própria alma dela, o seu próprio interior nas outras pessoas. Há cerca de uns 4 anos atrás, nos procurou um casal desesperado. A esposa estava desesperada, endividados, com a firma fechando, tendo que acabar tudo aqui e ir embora para os Estados Unidos. Agora, o que levou eles a ficarem nessa situação? Uma falsa profecia. Queridos, existe uma linha muito fina que separa o verdadeiro do falso, e nós temos que ter um discernimento muito aguçado. Seminários no final de semana, no último dia, sempre a gente ministra sobre o batismo no Espírito Santo, unção. Então acontece muitos fenômenos sobrenaturais, pessoas caindo, rindo, tremendo, mas no meio muitas vezes há algumas coisas que não é do Espírito. Algumas coisas são demoníacas. Nós separamos essas pessoas que tem, e as manifestações são iguais. Você tem que ter um discernimento, porque é uma linha muito tênue que separa o verdadeiro do falso. Então, um grupo saiu do igreja tradicional, começaram a experimentar os dons do Espírito, porém manifestações sem nenhum pastoreamento, e caíram para algumas áreas muito incoerentes. O grupo se isolou, sem nenhuma liderança, e de repente começaram a reger as suas vidas somente por profecia. E pessoas que faziam parte desse grupo, de classe média para cima, com nível cultural muito bom. E no meio do grupo despontou uma jovem, bem nova ainda, e ela começou a profetizar para todo mundo, inclusive casamento. Chegou ao ponto de profetizar que ninguém precisava mais ler a Bíblia, que tinha que ouvir ela, que ela era o canal da palavra de Deus. E esse casal, eles tinham uma fábrica de calçados, e fabricavam uma sandália muito boa, que vendia muito na época da temporada e sustentava a empresa. Já imagina o que aconteceu, né? Veio uma palavra profética dizendo para não fabricar mais aquele tipo de sandália que não agradava a Deus. E eles obedeceram literalmente e caíram para um caos financeiro terrível. O grupo desmantelou depois. Começou a profetizar sobre casamentos, as coisas mais terríveis, mais diabólicas possíveis, gente. Essa menina conseguiu ligar todo o grupo a ela. Ela começou a controlar e manipular, todos como se fossem marionete nas suas mãos. E é exatamente dessa forma que o espírito de feitiçaria age, de maneira terrível, usando falsas profecias. Amados, tem pessoas hoje que estão debaixo de falsas profecias. Alguém recebeu uma palavra profética: olha, você vai casar com fulano de tal. Aí essa pessoa
casa com a outra moça. Aí aquela pessoa não casa mais, não. Eu estou esperando a outra pessoa morrer para que eu case com ela, porque eu recebi a profecia e era de Deus. Tal pessoa profetizou e está debaixo daquele jugo. Isso é engano, gente. Está vendo como a feitiçaria está aí acontecendo muitas vezes dentro da igreja? Outra forma, manipulação das escrituras. Em vez da Bíblia ser usada como um livro, como um canal de revelação, muitas vezes está sendo usado como um instrumento para manipular, para controlar pessoas. Deixa eu dar alguns exemplos para você. Abra lá em Gálatas, capítulo 3. Gente, hoje eu me propus abrir meu coração aqui para vocês, hein? Eu não estou nem ligando se alguém vai torcer o nariz ou não vai. Eu vou ministrar exatamente aquilo que vai confrontar todo o espírito da religiosidade. Queridos, nós temos que fugir da religiosidade. Amém? Amém. Diga comigo, eu não quero ser religioso. Eu quero ser filho de Deus, nascido de Deus, caminhando em cima da graça de Deus. Aleluia. Gálatas, capítulo 3. Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou a vós, ante cujos olhos foi representado Jesus Cristo como crucificado? Só isto eu quero saber de vós. Foi por obras da lei que recebestes o Espírito? Ou pelo ouvir com fé? Sois vós tão insensatos, tendo começado pelo Espírito, é pela carne que agora acabareis. O que estava acontecendo com a igreja da Galácia? Eles receberam o Evangelho de uma maneira linda, foram libertos, o Espírito de adoção, filhos de Deus. De repente, alguns judaizantes começaram a chegar e disseram: olha, vocês precisam circuncidar, vocês precisam fazer isso, vocês precisam fazer aquilo. E pouco a pouco, um espírito de feitiçaria entrando na igreja da Galácia, tentando tirar aqueles irmãos da graça de Deus, para colocar os olhos em obras. Todas as vezes, querido, que eu coloco os meus olhos em obras, aquilo que eu posso fazer para ganhar a graça e a justiça de Deus, eu me torno legalista. Eu anulo a obra da cruz, eu anulo aquilo que Jesus fez. Queridos, deixa eu abrir meu coração. E quantas pessoas por aí pregando que para você ganhar a graça de Deus, para você caminhar na justiça de Deus, você tem que crer na graça do Senhor, na obra da cruz, e fazer mais algumas coisas. Usar esse tipo de roupa, usar esse tamanho de cabelo, não fazer isso, não fazer aquilo. Isso anula, querido, a obra da cruz. E aí está um espírito de legalismo tão forte agindo, um espírito farisaico, e vai levar tanta gente para o inferno, mais talvez que o próprio pecado. Nós temos que fugir da religião. Essa palavra aqui, quem vos fascinou a vós, no original nós encontramos o seguinte: ó insensatos Gálatas, quem vos enfeitiçou? Quem está vos controlando para tirar do evangelho de graça que eu vos anunciei, para cair debaixo de um jugo agora de escravidão? Aqueles irmãos que estavam caminhando em liberdade agora, né, como nós vimos aqui no capítulo 5, para a liberdade Cristo vos libertou, permaneçam firmes na liberdade que alcançaram, agora estão pouco a pouco indo para a escravidão. Isso é terrível, gente. Queridos, tem tantas pessoas que estão aí por aí com vestido tão longo, e o vestido é tão longo quanto a língua dela. Tem muitas pessoas que passam aí numa igreja tradicional, coitico, olha, mas poxa, esses aí são beberrões, né? Essa igreja é tradicional, eles bebem, mas muitas vezes é viciado em comida, é um glutão. É o mesmo tipo de vício. Aquele é viciado na bebida, ele é viciado na comida. Está debaixo do mesmo tipo de escravidão. Está entendendo? Quantas pessoas saem para a liberdade e se colocam em escravidão novamente? É a mesma coisa, uma pessoa está ali, né, viciado muitas vezes em cigarro,
Aí uma pessoa diz, olha, deixe do cigarro, comece a fazer o seguinte, em vez de fumar o cigarro, chupa uma balinha. Aí toda hora, em vez de ele fumar um cigarro, ele chupa uma balinha. Aí fica escravo da balinha. Viciado em café, olha, em vez de tomar café, vai e toma uma Coca-Cola. Aí ele se vicia na Coca-Cola, sai de uma escravidão e entra na outra. Então quantas pessoas saem de uma escravidão e de repente entra debaixo de um jugo violento? Atos, capítulo 15. Jezabel está agindo aí na religião, gente. Olha Jezabel aí, gente. A religião. Atos 15, versículo 1. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam os irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o ritual de Moisés, não podereis ser salvos. Queridos, quantas vezes nós ouvimos, olha, se você não usar esse tipo de roupa, você não vai ser salvo. Se você não guardar esse dia, você não vai ser salvo. Se você comer esse tipo de alimento, você vai perder a salvação. Sabe o que é isso? Legalismo. Verso 9. E não fez distinção alguma entre eles e nós, purificando seus corações pela fé. Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós pudemos suportar. O que eles queriam colocar sobre os discípulos? O que é jugo? Fazer a vontade da pessoa. E quantas pessoas estão se vestindo que nem uniforme, né? É uniformidade. Aquele grupo local, todos usam aquele uniforme para satisfazer o líder. Ele fica satisfeito, contente, porque está conseguindo controlar, manipular todos eles, vestindo conforme ele quer, conforme a vontade dele. Isso é legalismo, isso é controle, isso é manipulação, isso é Jezabel, gente. Uso e abuso de dons. Tenho que falar isso também. Tem coisas que me deixam horrorizado. Ministérios de cura, chega, acontece coisas tremendas, sinais, maravilhas, pessoas são curadas. Mas de repente, aquele ciclo de ofertas, né? Levantar uma oferta especial para um projeto especial do nosso ministério. E leva lá 20 minutos, meia hora tirando a oferta. Aí no segundo dia, tiram a oferta novamente. E no terceiro dia, no quarto. E a gente percebe muitas vezes pessoas que vão e doam, mas debaixo de um certo constrangimento emocional. A gente percebe que não há uma liberalidade. Gente, isso não é bom, está entendendo? Tem muitos ministérios que usam dons que foram dados por Deus. Pessoas por aí muitas vezes estão tão acostumadas com esse tipo de coisa, né? Chega aí programas de cura divina pelo rádio, sempre pedindo oferta. Você quer oração de 30, de 40, de 50? Qual o tipo de oração que você quer? Não é verdade mesmo, gente. Estou falando a verdade, estou bem no meu coração. Algumas vezes tem pastor que nos chama para ministrar alguém da sua igreja. Nós não ministramos ninguém sem autorização do pastor. A pessoa liga para mim, primeira coisa, olha, peço para o seu pastor me ligar ou traz uma carta dele. Mas quantas vezes nós ministramos a pessoa, termina a ministração, ela chega, quanto que é essa ministração? Quanto custa? Está entendendo que a pessoa está tão condicionada a pagar, receber algo de Deus e pagar por isso. Gente, isso é terrível. E muitas pessoas estão usando os dons, não só usando, mas abusando, tirando dinheiro para o seu próprio desejo, seu próprio benefício, manipulando pessoas. Está entendendo? Existem ministérios muitas vezes que de repente profetizam, Deus usou ele para curar alguém, e de repente ele gruda naquela pessoa, um empresário, de repente começa a dar tudo para a pessoa. Eu já vi muito disso daí, de repente perde até coisas. Isso é terrível, 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 gente. É uma forma de abuso emocional, de uma chantagem emocional.
E a pessoa fica tão cega, tão obcecada, que ela começa a doar. Indiretamente, ela nem percebe que está ali debaixo de um jugo, sendo controlada, sendo manipulada. Olha, Deus me falou que você tem que me dar tanto hoje. Preciso fazer isso no ministério, preciso de tanto, e Deus me falou que é você que vai dar. E a pessoa acha que é o Senhor. Puxa, olha, eu fui curado através dele. Ele veio e trouxe a revelação da minha vida. Misericórdia. Palavras manipuladoras de maldição. De repente pessoas estão debaixo de um controle espiritual, não vão bem, não sabem por quê. Deixa eu dar um exemplo. Talvez, quantos são casados aqui? Talvez teu pai e tua mãe não concordaram com o teu casamento e amaldiçoaram. Olha, não vai dar certo, não case com aquele lá que não vai dar certo, você vai ser infeliz. E de repente essa palavra está vigente no mundo espiritual. Nós precisamos quebrar isso nessa noite, em nome de Jesus. Vamos até ter um ato profético aqui para você ser abençoado nessa noite, para quebrar isso, em nome de Jesus. Muitas vezes até uma autoridade espiritual. Nós somos ministrando numa cidade, gente, eu achei interessante. No domingo estava pregando, chegou um grupo, veio, sentou, e choraram a mensagem o tempo todo. Mas nós temos um apelo, as pessoas foram lá para frente. Mas interessante, são aquelas pessoas que chegaram ali, que estavam chorando copiosamente. Aí terminou, foi conversar com o pastor. Quem eram aquelas pessoas? Disse, olha, é o seguinte, as pessoas, elas pertenceram a outra igreja aqui da cidade, mas foram mandadas embora de lá, e foram amaldiçoadas. E o pastor disse que elas iam rastejar, e dentro de 2 anos voltariam tudo lambendo pó, lambendo o chão lá para dentro da igreja. Uns estão doentes, outros estão sem emprego. Era a situação daquelas pessoas. Por quê? Porque uma autoridade declarou aquilo ali. Está entendendo? A nível de família, um casamento não abençoado, pai e mãe, o pai ou a mãe, ou ambos, se declararam alguma coisa, isso pega no mundo espiritual, porque são autoridade relacional. Se um líder declara alguma coisa, isso também tem muito a ver, porque ele é uma autoridade espiritual. E palavras de autoridade, elas trazem poder em si. Provérbios 18, 21 é bem claro, há poder nas nossas palavras. Pessoas que de repente saíram da igreja local, olha, você vai sair daqui, mas teu ministério nunca mais vai frutificar, porque você tinha que ficar aqui. E de repente já foi em 4, 5 igrejas, nunca encontra um lugar, e está frustrado ministerialmente hoje. Isso é terrível, são palavras manipuladoras. Atrás dessas palavras está exatamente o espírito de feitiçaria atuando. Dentro da família, espírito de feitiçaria dentro da família. Como isso acontece? Primeiramente, quando a hierarquia não está sendo cumprida. 1 Coríntios 11, você já conhece muito bem essa passagem. Alguns dias atrás, estudando aqui 1 Coríntios 11, eu encontrei algo assim maravilhoso acerca da cobertura da mulher. Quando diz que o homem realmente ele funciona como um véu. Verso 10: portanto a mulher deve trazer sobre a cabeça um sinal de submissão por causa dos anjos. Isso aqui está se referindo ao véu, e diz que é um sinal de submissão. Agora, quem é o véu da mulher? É o seu marido, seu esposo. E por que ela tem que estar com esse véu constantemente? Por causa dos anjos. Agora, anjos na Bíblia, quando é mencionado, se refere aos anjos de Deus e aos anjos das trevas também. A mesma palavra no grego, ângelos. E eu creio que nesse contexto aqui se aplica muito dentro da área de guerra espiritual. Portanto, a mulher deve trazer sobre a cabeça
Um sinal de submissão, um sinal do véu, a cobertura do marido por causa dos anjos. Ou seja, para ela não ficar à mercê dos ataques do inimigo, porque senão ela estará totalmente descoberta. Está entendendo bem? Então, quando essa hierarquia não é cumprida dentro de casa, ela fica totalmente exposta. Ela não tem o véu de proteção. Isso aqui é muito importante para nós. Depois você lê em casa, 1 Coríntios 11, fala aí de toda a questão da hierarquia, né? A questão do papel dos filhos também, no sentido de honrar pai e mãe. Deuteronômio 5,16, o 5º mandamento, Deus chama cada filho a honrar pai e mãe. Esse honrar no hebraico tem o mesmo significado de glorificar. E é a palavra usada quando nós nos referimos para glorificar a Deus. Então, quando a Bíblia quando a Bíblia fala acerca de honrar pai e mãe, fala de glorificar pai e mãe. Quantos filhos não têm trazido glória aos pais, não têm glorificado, e se colocam numa posição totalmente hostil, numa posição contrária? Para que você entenda como a feitiçaria pode estar atuando dentro do contexto de filhos, deixa eu só dar um exemplo para você. Certa vez havia terminado a escola dominical e uma menininha de 5 anos foi lá para o parquinho da igreja brincando. Já estava ali uns 20 minutos. De repente chegou a mãe e ela chamou: olha, filha, está na hora de ir embora. Disse: eu não quero ir agora, eu quero ficar mais um pouco aqui. Daí a mãe disse: tá bom, fica então mais 15 minutos. Daí saiu com outras pessoas e o pátio ali cheio de pessoas da igreja. Dali 15, 20 minutos a mãe voltou novamente e chamou a filha: não, já falei que eu não quero ir, eu quero ficar mais um pouco aqui, tal. E a mãe aceitou. Aí deixou mais um tempo. Dali mais 20 minutos ela volta, a filha faz um escândalo e diz assim: olha, por que eu tenho que fazer sempre o que vocês querem e nunca o que eu quero? Eu quero ficar mais. E simplesmente a mãe deixou ela brincando e as outras pessoas da igreja tudo olhando. E saiu, foi conversar com outras pessoas. Agora, para você talvez seja muito difícil entender que nessa atitude, nessa situação, já estava reinando ali uma atitude de feitiçaria. A mãe se dobrou fazendo a vontade da filha, prevaleceu o que ela queria. E a disciplina, a correção vai quebrar esses laços de feitiçaria no coração da criança, com muita certeza. E se isso não ser corrigido, queridos, isso aí vai se manifestar nela amanhã depois, e pode acontecer de uma maneira cíclica. Quer ver uma coisa? Abre em 1 Reis 21. Você vai ver que o filho de Jezabel foi controlador que nem a mãe. 1 Reis 21. Perdão, 1 Reis 22, 52. Nós vemos Acasias aqui. Ele era filho de Acabe e Jezabel. Verso 52 diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou no caminho de seu pai, como também no caminho de sua mãe, e no caminho de Jeroboão. Você viu que era tão terrível? Interessante, os outros textos geralmente falam andou nos caminhos de seu pai, e aqui fala andou no caminho de seu pai e de sua mãe. Olha a personalidade forte, né? A atuação terrível de Jezabel. E Acasias também se tornou um controlador, um manipulador, que nem a sua própria mãe. Marcos Nós estamos vivendo, queridos, um tempo de confronto. É tempo de confrontar tudo aquilo que é das trevas e não aceitar de maneira nenhuma. Em Marcos capítulo 6, nós vemos aqui a presença forte de uma mensagem profética de João Batista.
É o mesmo nível de mensagem que está na igreja hoje. E veja aqui como que funciona a questão de manipulação. Marcos 6, verso 14. Nós encontramos uma história muito interessante aqui, do 14 até o 29. Você vai ler em casa isso. Fala a história de uma mulher chamada Heródias. Sabe quem era ela? Neta de Herodes, aquele que tentou assassinar Jesus. E essa mulher era casada com seu próprio tio, com Filipe. Mas ela era uma mulher totalmente manipuladora. Apesar de casada com o tio, de repente ela se interessa pelo seu próprio cunhado. Começa a se interessar por Herodes. Era o grande desejo. E ela se divorcia. E quem era Herodes? Herodes era irmão de Filipe. Se divorcia do seu marido, se envolve com o próprio irmão. E João Batista, o que ele fez? Ele confrontou isso. Verso 18. João dizia a Herodes: não é lícito ter a mulher do teu irmão. E a Bíblia diz que Herodes guardava rancor e queria matá-lo, mas não podia. Agora, qual foi o esquema que eles usaram aqui? Olha que o espírito de Jezabel atuando de maneira terrível. Herodes tinha uma filha chamada Salomé, então deram uma festa, ela colocou roupas muito sensuais, cheias de véu, e começa um tipo de striptease, um tipo de dança. E estava ali todo o povo assistindo. Agora, na verdade, o que ela queria? Acabar com João Batista, porque estava confrontando a situação dela de pecado. Versículo 22 diz aqui que entrou a filha de Herodes, e dançando agradou a Herodes e aos convidados. Então o rei disse à jovem: pede-me o que quiseres, eu te darei. E o que ela fez? Foi correndo perguntar à sua mãe o que ela queria. Verso 24. Tendo ela saído, perguntou à sua mãe: o que eu peço? Pega a cabeça de João Batista. E tornando logo com a presença do rei, pediu dizendo: quero que imediatamente me des num perto a cabeça de João Batista. Ele se entristeceu muito, mas por causa do seu juramento e por causa dos que estavam à mesa, não quis negar. Olha o poder da manipulação, o poder do controle. E ele fez exatamente o que aquela mulher queria. Cortou a cabeça de João Batista e trouxe num prato e deu àquela mulher. Então toda aquela instrumentação, todo aquele arranjo foi para cumprir um desejo que estava no coração daquela mulher. Então, queridos, o poder da manipulação, do controle, ele é tão terrível, que de repente pessoas são subjugadas à vontade dos outros. Isso precisa ser quebrado nessa noite, em nome de Jesus. Existem alguns instrumentos que muitas vezes são usados. Como você pode perceber que esse tipo de espírito, de repente, está agindo dentro de casa? Comece a perceber reações, sintomas nos filhos. Você como marido, como cabeça, ou como esposa, de repente não está na posição correta. Existem alguns elementos que são usados realmente como armas para controlar o outro. Por exemplo, o silêncio. De repente a pessoa quer que o outro faça algumas coisas que ela quer, e ela vai usar algumas armas, alguns instrumentos. Aquilo que nós chamamos muitas vezes de obediência artificial. O germe, por exemplo, de rebelião já está instalado muitas vezes nos filhos, ou uma esposa que é insubmissa, ou um marido controlador. Ele vai conseguir algumas coisas, vai fazer com que os outros façam algumas coisas usando as seguintes armas. Algumas vezes você mantém em silêncio, fica totalmente isolado, ele dá um gelo,
fica com cara emburrada, com cara feia, cara fechada, a pessoa realmente está semelhante àqueles dias, né? Eu acho melhor nós agir assim. O pai hoje de semana aí está com a cara emburrada, está isolado, fechado, não fala com ninguém. Vamos começar a agir assim. Então só a cara dele já diz tudo. E ele com aquela arma consegue fazer todos, de repente, fazer o que ele quer realmente que os outros fazem, usando aquilo como arma. Outros usam de chantagem emocional. Lágrimas, né? Faz aquele espírito de vítima, de doença. Pessoas que de repente já têm até mania de doença. De repente tem um filho lá que é rebelde, é contumaz, é manipulador. De repente cai debaixo de uma repreensão dos pais, já se finge de doente, né? Aí vai para a cama, estou com dor de estômago, estou com isso, estou com aquilo. Justamente para subjugar a vontade dos outros, a vontade dele. Ou de repente até o pai e a mãe cai numa situação dessa. Usa uma chantagem emocional. Ela não consegue disciplinar o filho como deveria, então para o filho não fazer mais aquilo, ela se finge de doente. Vou ter uma parada cardíaca. Meu coração está disparando novamente, não está funcionando. Puxa, olha, voltou aquele problema de úlcera, estava tão bom, mas agora você fazendo isso, voltou. E de repente ele para de fazer por causa da úlcera. Ela fica pensando, já pensou, olha, se eu continuar assim, eu vou matar meu pai e minha mãe de úlcera. É um tipo de chantagem, gente. O mesmo espírito de controle está agindo ali. Ou muitas vezes usa a ira, a raiva, o grito, o berro, a ameaça e controla os outros por medo. São santinhos dentro de casa, mas por causa do medo. Porque o pai, a mãe, de repente, grita, impõe ali algo totalmente rígido, é uma explosão de ira, um vulcão, eles estão com medo. Está entendendo? Estão debaixo do espírito de medo, de maneira terrível. Amados, nós vamos quebrar isso nessa noite, em nome de Jesus. Foi até longo demais, né? 10 para as 10. Queridos, existem congregações que estão debaixo de um espírito de medo, onde muitas vezes a liderança chega, olha, você não pode ir para tal evento, até mesmo um evento como esse. Se você pode acontecer isso, isso, isso com você. Impõe um espírito de medo. Mas sabe por quê? Porque muitas vezes aquele tem medo de perder. Talvez eu possa sair da igreja e ir para outra. Na verdade, os dois, líder e ovelha, estão sendo regidos por um espírito de medo. O líder tem medo de perder a ovelha e a ovelha tem medo de ser amaldiçoada. Não faz aquilo de medo de cair em algum tipo de maldição. É um espírito de medo. E quantas congregações, querido, onde a graça de Deus, o rio de Deus não está fluindo, porque existem ataduras, fortalezas de medo. Está entendendo? E o inimigo, ele tira proveito. Ele está ali dentro, ganhou um direito legal, um espaço legal, e o avivamento não vem, a unção é doinada, não há espaço ali dentro para o rio de Deus, só espaço para legalismo, para medo. Isso tem que ser quebrado. Nós queremos ver a cura da igreja nesses dias. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Aleluia. Tem alguém aqui? Cadê o irmão do violão? Por favor. Oh, Jesus. Oh, Pai, nós queremos adorar o Teu nome nessa noite, Senhor. Porque a Tua palavra declara que foi para a liberdade que nós fomos chamados, Pai. Ó Deus, não há necessidade, Senhor, de julgo nenhum sobre as nossas vidas. O único jugo que nós queríamos é o jugo do Senhor. O único fardo que nós queríamos sobre nós é o fardo do Senhor. Oh Deus, o Teu fardo é leve, o Teu jugo é suave, e o Teu jugo ministra a nós, Pai, segurança, vida, graça.
Nós queremos romper com toda forma de legalismo nessa noite. Ó Deus, em nome de Jesus. Ó Pai, toda forma de domínio, toda forma de controle. Ó Deus, se a nossa alma está ligada a qualquer tipo de espírito controlador, nós queremos quebrar nessa noite, Pai. Se há qualquer jugo, ó Pai, sobre nós, que seja quebrado. Toda forma de autoridade ilegítima sobre as nossas vidas seja cancelado, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, toda forma de jugo, Pai, seja rompido em nome de Jesus. Nós quebramos todo o poder de feitiçaria sobre nós. Ó Deus, tem misericórdia. Senhor, quantas vezes temos usado até, Senhor, táticas para controlar, para manipular. Tem misericórdia, Pai. Nós queremos ser guiados pelo Teu Espírito, Pai. Ó Deus, o Teu Espírito, Ele não controla, Ele não manipula. O Teu Espírito guia, Teu Espírito dirige, Pai. Ó Deus, eu quero nessa hora me identificar com todos aqueles que são pastores, líderes, que estão aqui nessa noite, Pai. Queremos clamar pela Tua misericórdia, Pai. Pedir a Ti que nos ajude, Senhor, a inspirar o povo à fé. Sabemos, Senhor, que um líder, quando não inspira, ele manipula, ele controla, ele procura dominar, Pai. E nós desejamos que isso seja quebrado das nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero que você, de olhos fechados agora, repita essa oração comigo agora. Eu rejeito toda maldição e praga declarada contra a minha vida. Eu rejeito todo jugo que o diabo quer trazer sobre a minha vida e sobre a minha casa. Aquelas palavras que ouvi, que me feriram e que criaram jugo sobre mim, eu rejeito agora, em nome de Jesus. E na autoridade do nome de Jesus, pelo Seu sangue, eu cancelo agora na minha vida toda maldição, toda falsa profecia, toda falsa visão, toda oração controladora, toda oração contrária, toda intercessão manipuladora que foi feita em minha direção, tudo aquilo que veio a mim com capa de espiritualidade, mas quer atuação de espírito de feitiçaria, de atuação de Jezabel, e que me trouxe medo, ansiedade, angústia. Eu não aceito mais. Em nome de Jesus, eu agradeço a Ti agora, Senhor, porque Tu me queres livre, livre para Te servir, livre para Te adorar, livre para Te exaltar, livre para Te amar, livre para Te bendizer. Pai, eu oro agora em favor de todos aqueles que têm tentado controlar a minha vida, ou até que me controlaram. Eu coloco todos eles na Tua presença. Pessoas que através de alguma chantagem emocional, ataques de raiva, do silêncio, geraram medo e culpa.
querendo dominar a minha vida. Eu peço a Ti agora que abençoe a vida dessas pessoas. Eu não luto contra elas. Eu peço a Ti, Senhor, agora, que Tu as leve a conhecer a liberdade que existe em Cristo Jesus. Eu peço a Ti agora também, Senhor, liberta-me a mim também. Se eu tenho controlado ou tentado controlar outras vidas, liberta-me agora completamente, Senhor. Cancela o poder do espírito de feitiçaria em minha vida. Eu confronto agora, pela ousadia do Senhor, o espírito de Jezabel, as suas influências na minha vida, na minha família e na igreja. E eu recebo, em nome de Jesus, a unção dobrada, a unção que confronta e que elimina essas influências. Todo controle psíquico, todo controle emocional, todo controle espiritual de qualquer tipo de pessoa sobre a minha vida, eu cancelo agora em nome de Jesus e desfaço no mundo espiritual agora o efeito de todas as palavras de maldições que foram declaradas sobre a minha vida através de autoridades, pastores, líderes, através de meus pais, em nome de Jesus. Quantos aqui talvez tiveram um casamento que não foi abençoado pelos pais? Em nome de Jesus, venha até a frente aqui. Em nome de Jesus, nós queremos fazer uma oração com vocês agora. Oh Deus. Sabe, queridos, muitas vezes tem pessoas que estão já ganhando uma certa idade, mas estão solteiros, não conseguem casar, tanto homem como mulher. Em algumas ocasiões foi direcionado palavras lá dentro do lar, por pai e mãe, está entendendo? Declarando coisas negativas com relação ao casamento. Olha, casamento é tribulação, casamento, olha, é enrosco, casamento é difícil. E essas palavras são como maldição no mundo espiritual. Ou muitas vezes declara: olha, você nunca vai ser feliz no casamento. Essas palavras são vigentes no mundo espiritual. E as pessoas não conseguiram casar até hoje, porque muitas vezes está ali a força dessa maldição. Tem que ser quebrado isso em nome de Jesus. Vocês que tiveram um casamento que não foi abençoado pelo Senhor, vocês vão fazer a oração comigo agora. Eu vou pedir para minha esposa, a Raquel também. Nós vamos ungir vocês enquanto nós vamos pronunciar essa oração. Todos são casados que estão aqui na frente. Nós falamos casamento, realmente estão casados, gente. Não questão de... Tem pessoas separadas aqui. Nós queremos colocar essas vidas diante de Ti.
Senhor, como um ato profético agora, aqui na Tua presença, Senhor, nós queremos cancelar todo tipo de maldição que veio sobre essas famílias, sobre esses lares, sobre esses relacionamentos. Pai, nós sabemos que a figura do pai biológico, da mãe biológica, ou mesmo de um avô, de uma avó, Pai, quando as pessoas estavam dentro do seu lar, as pessoas estão investidas de um nível de autoridade relacional. E aquelas coisas que declararam, Pai, de maneira negativa, podem estar se cumprindo, se concretizando. E nós queremos desfazer isso agora, em nome de Jesus. Abençoando, Pai, essas famílias. Abençoando os relacionamentos conjugais. Abençoando as famílias, Pai. Que essa maldição seja quebrada nessa noite. Para a glória do Teu nome, Senhor. E haja um ciclo de bênção. Você vai repetir essa oração comigo. Senhor, eu estou diante de Ti agora. E eu reconheço a autoridade da Tua palavra. Por isso eu quero desfazer no mundo espiritual toda palavra maligna, toda palavra maldita, toda praga, toda maldição que foi declarada com relação ao meu casamento. Nessa hora, em nome de Jesus, está sendo revertido toda forma de maldição pela bênção do Senhor. E eu aceito a bênção de Deus no meu relacionamento conjugal. Todas as maldições estão desfeitas agora, em nome de Jesus. Eu peço perdão, Senhor, se de alguma forma também eu desonrei aos meus pais numa atitude de rebelião quando me casei com meu cônjuge. Eu peço perdão ao Senhor agora por essa desonra, em nome de Jesus, e me aproprio agora do perdão do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, amém, aleluia. Pode voltar ao seu lugar. Queridos, tenham com penora, nós estamos assim num ambiente de muita transparência. Alguém aqui, alguma vez, numa questão de transição de igreja, de ministério, ou se saiu de uma igreja local, foi para outra, de repente, amaldiçoaram a tua vida nesse processo de saída. Tem alguém nessa condição? Fique em pé, essas pessoas fiquem em pé, em nome de Jesus. Sim. Vamos desfazer isso. Amados, a igreja é o corpo de Cristo. E ovelhas pertencem a Jesus. Né? As ovelhas são de Jesus. Oh, aleluia, Pai. Oh, aleluia. Foi feito assim, eles não deveriam ter saído debaixo da vida do pastoreio, eles não vão se dar bem ao tipo assim, foi feito Oh, Jesus. Aqui eles estavam bem. É um tipo de declaração, infelizmente, muitas vezes é feito, e olha como o diabo pega essas palavras. Aqui eles estavam bem, mas agora foram para lá. Não vão se dar bem. E gente, muitas vezes, até na intercessão tem uma manipulação. Olha, eles não estão bem naquela igreja, vamos estar orando para eles virem para cá. Gente, isso é manipulação, controle através da oração, da intercessão. Isso precisa ser quebrado. A igreja de Jesus precisa ser curada. Pai, nós queremos desfazer
todo tipo de maldição, Senhor, por palavras que veio na direção dessas vidas, Pai. Ó Deus, toda palavra negativa que foi declarada por algum líder, seja desfeita agora, em nome de Jesus. Senhor, o rebanho pertence ao Senhor, as ovelhas são tuas. Foi Jesus que pagou o preço pela tua vida, querido. Nenhum líder é dono da ovelha porque ele não pagou o preço. Nenhum líder morreu lá na cruz pela vida de alguém, foi Jesus que morreu. E como pastores nós temos simplesmente a função de conduzir as ovelhas, de conduzir o rebanho de Deus para Jesus. Você vai repetir essa oração comigo. Eu cancelo agora em minha vida toda palavra de maldição que foi declarada sobre a minha vida por algum pastor ou líder em algum processo de transição, dentro de um processo de mudança de igreja. Irmãos também que declararam palavras negativas ou fizeram orações manipuladoras, eu cancelo agora sobre a minha vida, em nome de Jesus, e me aproprio da bênção do Senhor. Estou retirando agora no mundo espiritual essas palavras, e eu quero abençoar agora esses pastores, esses líderes, esses irmãos, esses intercessores, com a bênção de Deus, com a bênção do Senhor, bênçãos de saúde, de edificação, de proteção, toda sorte de bênção espiritual, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, aplaude o Senhor, aleluia, amém, glória a Deus. Pode voltar para o seu lugar. Queridos, nós estamos encerrando o nosso tempo dessa noite. Amanhã provavelmente nós vamos ministrar sobre ligação de almas. E é um assunto muito importante, creio que no mundo espiritual muitas ligações precisam ser desfeitas. Aquelas pessoas que nos visitaram hoje e quiserem voltar amanhã você já pode fazer a tua inscrição e tornar um aluno aqui dessa escola de libertação. E Deus vai abençoar poderosamente a tua vida. Amém? Vamos ficar em pé. Pai, nós queremos adorar o teu nome nessa noite, por tudo que aconteceu aqui nesse lugar. Pedimos que o Espírito do Senhor continue testificando da palavra em nossos corações. Traz a cada vida aqui a unção de sabedoria, a unção de entendimento, ó Pai. Glorificamos o teu nome porque estamos vivendo tempos de revelação. Senhor, tempos em que tu estás restaurando a tua igreja, trazendo verdades que estavam ocultas. Reconhecemos que estamos vivendo não somente um tempo de reforma na tua igreja, Pai, mas um tempo de restituição, um tempo de restauração. E nós clamamos nessa noite, Pai, restaura, Pai, restaura em nome de Jesus, restaura todas aquelas verdades que o diabo roubou por anos da tua igreja. E nessa noite, ó Pai, como igreja de Jesus aqui em Curitiba, Senhor, tantas denominações representadas, nós levantamos as nossas mãos, Pai, para abençoar a tua igreja, o teu corpo nessa cidade, Pai. Oh Deus, queremos ver Curitiba sendo conquistada. Tua palavra declara em 2 Crônicas 7,14: se o teu povo que se chama pelo teu nome orar, se humilhar, buscar a tua face, tu virá do céu e vai sarar a nossa terra. Queremos ver Curitiba sarada. Sara a nossa terra, Pai. Sara a tua igreja nessa cidade. Sara as nossas vidas, Pai. Derrama, Senhor, unção nova nesses dias. Levanta o teu corpo, levanta o teu exército em Curitiba, Pai. Oh Deus, derrama unção na mesma proporção, Senhor, da unção de Eliseu,
que vai confrontar, Pai, com toda forma de controle, toda forma de manipulação, ó Pai, toda forma de intimidação. E as pessoas, os ministérios, os pastores serão livres, Pai, para servir a Ti, para Te amar, para frutificar. E a Tua igreja vai caminhar em liberdade e em paz nessa cidade, Pai. Abençoa-nos cada vida aqui, Pai, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Dá um abraço na pessoa que está ao lado e diga assim: eu não sou independente, eu dependo de você, você é importante para mim. Aleluia.